Gente, nosso próximo conteúdo vai ser contabilidade de custos. Essa aula de contabilidade de custos, quando eu falei para vocês na aula passada, na, na última aula que a gente teve, eu já apresentei um pouquinho sobre o que é isso. Só que o que acontece? Toda a contabilidade de custos ela é voltada para que a gente entenda basicamente isso aqui, o que é uma despesa, o que é um custo, o que é um gasto, o que é um investimento, um desembolso e uma perda. Por quê? Porque é dentro dessa contabilidade de custos vai nos dar informações, né, que a contabilidade vai dar informações para que eu, enquanto gestor financeiro, tome as minhas decisões no gerenciamento da minha empresa, tanto no meio empresarial quanto no meio industrial. A gente sabe que a contabilidade de custos surgiu, sim, né, no meio industrial para que trabalhasse a questão da produtividade na esteira de produção, né? E aí a gente foi alencada, foi expandida, né, para a empresa para que consiga melhorar todos esses processos de gerenciamento empresarial, tá certo? Então, para gerenciar custos e o preço, é imprescindível compreender corretamente os conceitos básicos relacionados ao que são gastos, o que são despesas, percas, desperdícios e custos. Resumidamente, mais na frente vai ter mais, a gente vai falar melhor. Gastos são ocorrências nas quais a empresa despende recursos ou contrai uma obrigação, uma dívida perante terceiros. São gastos. Fornecedores, bancos, para obter algum bem ou um serviço que necessita para suas operações cotidianas, rotineiras, né? Investimentos são os gastos efetuados na aquisição de ativos, bens e direitos, né? Olha aí, a gente lembrando de novo do balanço patrimonial. E despesas são os valores despendidos voluntariamente com bens e serviços utilizados para obter receitas. Então, tudo aquilo que a empresa gasta para obter uma receita caracteriza-se uma despesa. Chelsea, para que é que tu está falando sobre isso? Porque a gente precisa formular um preço de venda de um produto. A gente só formula o preço de venda de um produto, eu, enquanto gestor financeiro, quando eu souber o que é um gasto, o que é um investimento, de fato, o que é uma despesa, o que é uma perda, o que é um desperdício, o que é um custo. Então, para me formular o preço de venda, para me formular o preço de venda, tudo bem, Natália, eu recebi a tua mensagem aqui, viu? Para me formular um preço de venda, eu preciso entender o que é isso, tá certo? Então, o que é despesa? São gastos voluntários ocorridos no ambiente administrativo e custos são gastos voluntários ocorridos no ambiente industrial, no ambiente fabril, né? Nas indústrias. Mas aí, afinal, o que vem a ser um gasto, um custo, uma despesa, um investimento, um desembolso, uma perca, um desperdício? Muitas vezes esses termos são usados como sinônimos, porém, tratamos de gerenciamento empresarial, devemos fazer uma distinção criteriosa destas palavras. Então, no meio empresarial, a gente precisa entender, como eu falei para vocês, entender de fato o que é isso, que é um gasto, o que é uma despesa, o que é um desembolso, para que eu consiga gerenciar melhor o meio empresarial. Né? Então, o que é isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um desembolso. Né? Em uma situação pessoal, desembolso significa tirar o dinheiro do bolso. Né? A gente pega o dinheiro e tira do bolso. Isso significa, né, no meio rotineiro, no cotidiano, significa isso, desembolso. Porém, na linguagem empresarial, o desembolso significa extrair um montante do caixa e pagar algo que a empresa adquiriu, seja um bem ou um serviço. Isso sim é um desembolso, né? Então, o que é um montante do caixa? A gente sabe que o caixa faz parte do ativo circulante, né? Uma conta que faz parte do ativo circulante, e que, retirando esse dinheiro do caixa, a gente está desembolsando esse dinheiro da empresa, retirando o dinheiro da empresa. Né? Então, extrair esse montante para pagar algo significa desembolsar o caixa da empresa. A família gasto, relacionada à família gasto, né? Gasto é uma aquisição de um bem ou de um serviço que vai originar um desembolso da empresa. Então, a gente sabe que desembolso é retirar o dinheiro do caixa da empresa para pagar algo. Quando a gente retirar algo, então pagar esse algo, vamos dizer que a empresa tirou R$ 1.000 para pagar um computador. Então, esse computador vai se originar um gasto.
Por quê? Porque foi um dinheiro que foi retirado no caixa da empresa para pagar. Então, quando você retira o dinheiro, você desembolsa. Quando você paga, eita, tem-se um gasto. Deu um branco. Né? Tem-se um gasto. Quando você tirou o dinheiro que pagou, o algo, esse produto que você pagou, caracteriza-se um gasto. É importante lembrar, tá até aqui, ó, é importante lembrar que o gasto somente se concretiza quando os bens são adquiridos e passam a ser propriedade da empresa. Então, comprou o computador e pagou esse gasto da compra do computador, esse computador passou um bem da empresa, caracterizou-se um gasto. Tá certo? A família gasto, ela vai se caracterizar em investimento, ela pode ser um investimento, tá aqui, ela pode ser um custo, tá aqui, ela pode ser uma despesa, tá aqui, ela pode ser uma perda, não uma perda, uma perda, e pode ser também um desperdício. Então, o gasto ele pode ser tudo isso, né? Um investimento, um custo, uma despesa, uma perda e um desperdício. Isso pode ocasionar um gasto, né? Então, o que é um investimento? Investimento é todo gasto incorrido na aquisição de bens que serão estocados pela empresa até o momento da sua utilização, isto é, do seu consumo. Então, tudo aquilo que a empresa tirar, desembolsar, tirar o dinheiro do caixa, que vai originar um gasto para comprar, tipo, uma casa. A empresa vai comprar uma casa. A empresa vai comprar um carro. Então, a empresa fez um investimento em um carro. Então, um carro caracteriza-se um investimento. É um exemplo de investimento. Tá certo? A outra família do gasto, que a gente já viu naquele esquemazinho, é o meu custo. Então, o que é um custo? Um custo é um gasto relativo a um bem ou um serviço utilizado na produção de outro bem ou de outro serviço. Então, o custo está relacionado ao processo produtivo. Matéria-prima é um custo. Por quê? Porque sem aquela matéria-prima não se consegue fabricar algo. Vamos supor, como eu falei, o refrigerante de caju, a cajuína, São Geral, precisa da matéria-prima que é o sumo de caju, que é o caju, a fruta caju, né, para fabricar o refrigerante de caju. Então, a compra do caju, que é a matéria-prima para fabricar o refrigerante, é um custo. Beleza? O aluguel da fábrica para fabricar o refrigerante de caju também caracteriza-se um custo. A água e a luz da fábrica caracteriza-se um custo. Porque tudo que estiver relacionado ao processo produtivo, a fabricação daquele produto, caracteriza-se um custo. Tudo que está relacionado ao chão de fábrica, ao processo fabril, caracteriza-se um custo. Tá certo? Despesa. O que é despesa? Despesa é um gasto que incorre para manter uma estrutura organizacional, o meio empresarial. Vamos lá. Enquanto o aluguel da fábrica é um custo, o aluguel do escritório, tá aqui, ó. O aluguel do escritório para vender o refrigerante de caju é uma despesa. Enquanto o salário do gerente de produção é um custo, o salário do gerente financeiro do escritório é uma despesa. Então, é isso que a gente tem que entender, tem que desmembrar e entender como é que funciona, o que é um custo e o que é uma despesa. O custo está relacionado ao processo produtivo e a despesa está relacionada ao processo empresarial. Então, tudo que está relacionado ao meio empresarial caracteriza-se uma despesa. Aluguel do escritório é uma despesa, o salário do pessoal do escritório é uma despesa, o salário do pessoal da fábrica é um custo, o aluguel da fábrica, do prédio da fábrica é um custo, o aluguel do prédio do escritório é uma despesa e por aí vai. Tá certo? Então, isso caracteriza-se despesa. Tá certo? E perda. O que é perda? Perda. Perda é todo gasto no qual a empresa incorre quando um certo bem ou um serviço é consumido de maneira anormal suas atividades, como inundações ou incêndios. Então, tudo que a empresa perder, digamos que você tem o caminhão sai da produção, né? Sai do processo produtivo da fábrica, e aí no meio do caminho o caminhão vira e perde todo aqueles produtos. Então isso vai caracterizar uma perda, tá certo? Digamos que, sei lá, houve um incêndio no prédio, no escritório central da fábrica, é uma perda. Houve uma inundação na fábrica, perdeu tudo, então é uma
perda, tá certo? E aqui, o que é um desperdício? Um desperdício é um gasto que a empresa apresenta pelo fato de não ocorrer o aproveitamento normal de todos os seus recursos. Isso é um desperdício. Por exemplo, produtividade menor que o normal, vendedor com tempo ocioso, isso é um desperdício. Então, tudo aquilo que a empresa, que a empresa perdeu, entender que seja um desperdício de algo, a água desperdiçada mais do que o normal, caracteriza-se um desperdício, e por aí vai. Então, tudo isso, tudo que for entendido que vai diminuir a produtividade, caracteriza-se um desperdício. Gente, aqui eu tenho um esquema, que é bem simples da gente entender para a gente finalizar, né? E depois a gente tirar as dúvidas. Aqui eu tenho um esquema. Olha aqui. Custo está relacionado à fábrica e o almoxerifado da fábrica. Tá vendo aqui? Aqui, ó, a fábrica e o almoxerifado da fábrica está relacionado ao custo. Despesa está relacionada ao escritório, filiais e lojas de fábrica. Então, todo aquele custo relacionado ao escritório, filiais e lojas de fábrica, toda aquela despesa, né? Toda aquela despesa relacionada ao escritório e ao filial da fábrica caracteriza uma despesa. Como eu falei para vocês, então, salário do vendedor é uma despesa. Salário do gerente de produção, um custo. Aluguel da fábrica, uma despesa, um custo, desculpa. Aluguel do escritório administrativo, um custo. Tá certo? Investimento são tudo aquilo que está relacionado ao almoxerifado, à fábrica, ao escritório, às filiais. Então, tudo aquilo que a empresa investir, né, para melhorar o processo, seja ele fabril, seja ele empresarial, caracteriza-se um investimento. Tá certo? E a perda também está relacionada a tudo, seja a fábrica ou seja ao escritório administrativo. Então, a perda está relacionada a tudo. Sintetizando, para a gente finalizar, né? Gasto pode abranger os demais conceitos, que é a família de o que pode ser um custo, pode ser um investimento, pode ser uma despesa, pode ser uma perca, pode ser um desembolso, isso caracteriza-se um gasto. Investimento é um gasto ativado com experiência no benefício futuro, é o resumo de tudo. Né? Despesa é um gasto administrativo para obter receita direta ou indireta, caracteriza uma despesa. Quando você vê essa palavrinha administrativo, você automaticamente liga a despesa. Perda é um gasto involuntário indesejado, aquilo que a empresa não quis perder, mas ocasionou aquele gasto. Né? Custo é um gasto no processo de produção. Então, tudo aquilo que está relacionado à produção caracteriza-se um custo. E a despesa também é um gasto que não agrega valor do ponto de vista cliente. Desperdício, desculpa. É um gasto que não agrega valor do ponto de vista cliente. Como o exemplo, né? A ociosidade do vendedor, o gasto a mais com a água, o gasto a mais com a luz, o gasto a mais, sei lá, com N fatores que podem ocasionar no processo tanto de produção quanto administrativo. Tá certo? E aqui a nossa atividade também que eu vou enviar para vocês. Eu vou parar de gravar para a gente poder tirar as dúvidas, tá certo? E não ficar grande a gravação para o restante que vai assistir a aula.